Hoje nós falaremos sobre o Espírito Santo, sobre a importância do Espírito Santo dentro da igreja e principalmente do entendimento do que seria um dom, né? Um dom não, mas um mover espiritual dentro da igreja. É claro que eu não vou trazer aqui uma receita de bolo, né? A gente precisa funcionar assim porque Deus não cabe numa caixa. A gente não pode colocar Deus numa prateleira e dizer assim, ele vai funcionar assim, ele não vai. E a gente ainda não sabe, como somos uma igreja em plantação, o que Deus quer de nós relacionado a isso. Pode ser que nós sejamos uma igreja onde os dons espirituais irão servir somente à igreja e todos dentro da nossa igreja serão edificados. Pode ser que Ele queira que esses dons sejam exalados para fora e que daqui comecem a surgir cura, daqui comece a surgir profecias, daqui comece a surgir dons, mover espiritual, línguas. A gente não sabe. O fato é que, independente disso, nós acreditamos que os dons existem e que eles estão presentes, precisam estar presentes na igreja hoje. Né? Algumas igrejas acreditam diferente, eu vou falar um pouquinho disso, mas o fato é que nós precisamos entender a nossa identidade com relação ao Espírito Santo. Então, na semana passada, eu falei para vocês sobre os excessos. Né? Quem estava aqui lembra, quem não estava aqui tem Tem no YouTube, a gente coloca as pregações lá. Então nós falamos sobre esses excessos, né? E o que esses excessos causaram, tanto no Reino do Norte, né? Que começou com o reino de Jeroboão, com o reinado de Jeroboão, quanto que a gente vive hoje nas igrejas, né? Esses excessos. Tanto que uma frase que o Espírito Santo trouxe aqui no domingo passado foi que nós conhecemos as culturas lá fora pelos excessos, né? Quando a gente fala em igreja pentecostal, a gente já lembra da galera rodopiando. Quando a gente fala da igreja presbiteriana, a gente já lembra da galera toda paradinha, assim, nem bater palma. Quando a gente lembra da igreja católica, eu falei da igreja católica, né? A gente lembra do Papa, do trono de ouro e não sei o que e tudo mais. Então, as culturas são conhecidas pelos seus excessos. E é claro que foi por causa de alguns excessos que Paulo teve que escrever sobre o tema do Espírito Santo. Ou era um excesso para mais, como em Corinto, que ele teve que escrever minuciosamente para os coríntios, olha, o dom de línguas é isso aqui, o dom de profecia é isso aqui, o dom de não sei o que é isso aqui, eu sei que vocês adoram dons, mas o mais importante é o amor. Isso eu não sei se vocês estão praticando. Já para outra igreja em Tessalônica, que a gente vai ler daqui a pouco, parece que eles eram um pouco mais reservados com relação a isso, porque o conselho de Paulo é, por favor, não calem o Espírito Santo. Provavelmente porque existiu algum excesso. Então, meus irmãos, logo no século II depois de Cristo, um cristão da Frígia, que hoje é Turquia, começou um movimento com ênfase no Espírito Santo e principalmente no dom de profecia, já que foi revelado para ele que ele era um profeta. E aí então ele começou a profetizar, a falar coisas como: Jesus vai voltar no dia X, Jesus voltará aqui na Frígia primeiro. Claro, né? Se ele era de lá, ele ia voltar para lá, voltar para onde ele estava. E esse cara, o nome dele era Montano, e o nome desse movimento ficou conhecido como montanismo. Né? A grande questão, meus irmãos, é que como ele começou a profetizar esse tipo de coisa que não estava na palavra de Deus, isso começou a dividir a igreja.
E aí algumas pessoas que estavam ansiosas pela volta de Jesus começaram a ficar desesperadas, porque, ele está voltando. Eu tenho que me resguardar, eu tenho que ser mais santo. E a igreja começou a se dividir, porque tinham os super santos e tinham aqueles que estavam peleando ainda para alcançar a santidade. Tinham aqueles que abraçavam as escrituras e diziam, não, isso aqui não está certo. E tinham aqueles que abraçavam as profecias de Montano e diziam, não, isso aqui é a nova revelação. Está indo contra a Bíblia, mas nós temos que olhar para essa nova revelação agora. E a igreja começou a se dividir. Até que isso movimentou os líderes cristãos da época, que se reuniram num concílio e decidiram, votaram, entenderam que o montanismo, por conta dos seus excessos, era uma heresia. Porque ele ia contra a igreja que estava sendo estabelecida e principalmente porque ele ia contra a palavra. Ele deturpava muitas coisas da palavra, inclusive muitas profecias eram consideradas acima da palavra. A gente tem uma igreja que é parecida com isso hoje, mas eu não vou comentar isso aqui. Então, algumas talvez, E a partir daí, os cristãos começaram a entender, opa, a gente precisa tomar cuidado com isso. Tem gente usando do dom espiritual da profecia para trazer coisas que não são bíblicas. Então, o que a gente faz quando a gente não consegue dar conta disso? A gente vai suprimindo o dom para que o excesso seja contido. E aí nós temos aí centenas de anos dos dons espirituais sendo suprimidos, principalmente na Idade Média, os dons sendo suprimidos. Depois, com com Lutero, se emancipando, através dos estudos de Lutero, a igreja, se dividindo, e mesmo assim o Espírito Santo sendo suprimido, até que em 1900, um americano chamado Parham tinha uma escola bíblica, e no meio da escola bíblica, uma aluna dele começou a falar em línguas. E aí ele olhou e falou assim, isso aqui é um sinal. É um sinal de quê? É um sinal de que ela foi batizada no Espírito Santo. E aí ali começou um movimento que hoje nós conhecemos como pentecostalismo, que tomou corpo e forma no avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, e também depois veio para o Brasil com 2 missionários escoceses, suecos, Berg e Wingren, e eles fundaram aqui então no Brasil a igreja Assembleia de Deus, nossa querida Bleia. Então o que acontece? Por conta do excesso que acontecia nos primeiros séculos, que foi combatido com outro excesso, hoje nós vivemos uma divisão de igrejas que explodem com o Espírito Santo e igrejas que se veem com medo do Espírito Santo. A gente não pode soltar a rédea para a gente não perder o controle. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler o finalzinho da carta, do 14 até o 22. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal,
mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Podem abaixar sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Papai, peço que nesse momento, Deus, nos conduza diante a Tua palavra, Pai. Aquilo que o Senhor quer nos instruir, Deus, e nos coloque no centro da Sua vontade. Papai, que nós possamos entender hoje a diferença entre esses excessos e consigamos nos colocar exatamente naquele lugar que o Senhor nos preparou, Deus, para que nós não precisemos nem suprimir o Espírito Santo e nem colocar mais ênfase na emocionalidade que o mover do Espírito Santo traz, mas que nós estejamos sempre num ambiente saudável, Deus. Que nesse momento, Pai, seja somente a minha voz, mas sejam as Tuas palavras, Deus. Faça essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, essa carta ela foi escrita por Paulo, quando Paulo estava em Corinto, mais ou menos em 53 depois de Cristo. Então, vocês lembram que Paulo foi para Corinto, ficou 1 ano e meio lá em Corinto e depois teve que escrever 4 cartas, só 2 chegaram até nós, mas a gente sabe, historicamente, pelo que a Bíblia fala, que foram pelo menos 4 cartas que Paulo escreveu corrigindo erros teológicos em Corinto. E o interessante é que Paulo foi para Tessalônica e ele ficou lá 3 meses. Em 3 meses ele conseguiu plantar uma igreja, levantar líderes, a igreja começou a frutificar e ele falou assim, tá, beleza, não tem mais o que fazer aqui, eu vou para frente. E ele foi. E depois ele escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses, falando principalmente sobre uma questão específica que era a volta de Jesus. Eles estavam muito preocupados com essa volta. E aí Paulo manda essa carta acalmando eles. Queridos, calma lá, tá tranquilo. Tem muita água para rolar ainda, tem muita coisa para acontecer, se acalmem. Entendam que a pressa é para que a gente evangelize, e não para que a gente fique aflito que ele está voltando. Está tudo bem. Então, como a preocupação de Paulo era simplesmente em trazer eles para o caminho correto, Paulo consegue falar outras coisas em sua carta. E principalmente, questões práticas. Olha, gente, já que está tudo bem, então vamos cuidar com isso, vamos, sabe, como se fosse só um direcionamento mesmo. Diferentemente da carta aos Coríntios, que ele teve que explicar tintim por tintim, ou aos Gálatas insensatos já estão deturpando o Evangelho. Não. Aos Tessalonicenses, tanto que os teólogos estudiosos das cartas de Paulo, eles dizem que as cartas aos Tessalonicenses são as cartas mais amorosas de Paulo, as mais tranquilas, as mais receptivas. E isso é muito bonito, porque é sinal que ele não estava preocupado, ele não estava brabo, ele não estava triste, ele não estava frustrado com a igreja em Tessalônica. Olha só que bonito isso, Então, essa carta leve e tranquila, escrita por Paulo, pôde ter outras nuances que não correções graves de doutrina teológica. E aí, então, Paulo consegue falar ele consegue dar encorajamentos, direcionamentos para a igreja de Tessalônica. Um pouquinho antes da leitura, ele vai falar assim, pessoal, honrem seus líderes, eles estão ali disciplinados na obra, eles estão ali debruçados sobre a obra, honre eles. Depois ele vai falar, como a gente leu, irmãos, pedimos que advirtam
os indisciplinados, ou seja, trate com amor esses indisciplinados, não no sentido de deixar eles para lá, não quer nada com nada, mas de confrontar, de corrigir, para trazer esses indisciplinados para perto. Amor não era um problema para Tessalônica, porque Paulo não falou para que sejam amorosos com os indisciplinados, ele falou, não, advirtam, porque eu sei que vocês vão advertir da maneira correta e não castigá-los, mas fazer com que eles retornem à sã doutrina. O outro ponto que Paulo fala também encorajem os desanimados. Então pensa, Paulo escreveu essa carta um ano depois que ele esteve em Tessalônica, e já tinha gente desanimada. Cara, encorajem os desanimados. Eu sei que terão pessoas aí que estarão meio desanimadas, que estarão meio confusas. Encoraje. Outro ponto que ele fala, ajudem os fracos. E o entendimento é de fracos na fé. Pessoas mais propensas a acreditarem em outras doutrinas, a se desviarem, né? Então, cuidem deles, ajudem eles e sejam pacientes com todos. Ou seja, o entendimento era que mesmo que a igreja de Tessalônica tivesse as suas dificuldades, eles estavam no caminho certo. Aí então, né, Paulo fala principalmente sobre cuidar com as pessoas que possivelmente poderiam atacar os tessalônicos. Não retribuam com o mal. Vocês não precisam disso. Vocês serão atacados, mas não retribuam com o mal. Procurem sempre fazer o bem, uns aos outros e a todos. Retribua talvez essa hostilidade que vocês possam receber com amor, com fazer o bem. Aí no verso 16, ele vai falar sobre estejam alegres. Se alegrem nas perseguições, se alegrem nas dificuldades, se alegrem nas bênçãos, se alegrem. Depois no verso 17, nunca deixem de orar. E a gente já falou muito sobre a oração nos cultos, a importância da oração. Nunca deixem de orar. Em alguns pontos, Paulo é muito específico, né? Se fizerem isso, faça isso. Se fizerem isso, faça isso. Mas na hora da oração, vocês nunca deixem de orar. Permaneçam em oração. Depois ele diz, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. A vontade de Deus para nós em Jesus é que sejamos gratos. Sejamos gratos pela nossa vida, sejamos gratos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Nós falamos tanto em graça e misericórdia, mas quando a gente entende o que quer dizer graça e misericórdia, fica um pouco mais fácil. Graça é aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos deu. Isso é graça. E misericórdia era aquilo que nós merecíamos, mas Deus não nos deu. Nós merecíamos ser punidos pelo pecado, mas por misericórdia Deus não fez. Nós não merecíamos tanto amor, nós não merecíamos que Deus morresse por nós, nós não merecíamos, mas Deus o fez. Então nós devemos ser gratos por isso. E aí então vem, né, a célula desse trecho que Paulo escreve, que diz o seguinte: não apaguem o Espírito. Verso 19, não apaguem o Espírito. E é interessante que Paulo não explica muita coisa, né? Ele só diz, não apaguem o Espírito. Diferentemente do que ele fez com os coríntios, diferentemente com o que ele fez com eles, que foi explicar,
tintim por tintim, o que é cada dom, quando se usa, quando não se usa. Para os Tessalonicenses ele diz o quê? Não apaguem. Tem alguém? Está ouvindo? Espírito Santo, pode entrar. Para os Tessalonicenses ele diz somente: não apaguem o Espírito. E isso dá dois entendimentos para nós. Os Tessalonicenses sabiam o que eram os dons, porque ele não precisou explicar. Toda vez que você lê a Bíblia e que existe uma informação que parece solta, é porque o receptor dessa carta, ele sabia do que estava se tratando. Então, quando Paulo fala aos Tessalonicenses, não apaguem o Espírito, é porque os Tessalonicenses sabiam do que Paulo estava falando. Ao contrário da igreja em Corinto, que Paulo teve que especificar o que era cada coisa, como funcionava cada coisa, quem poderia fazer o quê, ou como cada um poderia fazer. Porque lá em Corinto existia muita desordem, principalmente no culto. E era isso que Paulo estava corrigindo. Esse não é um problema em Tessalônica. Lá, para os Tessalonicenses, era muito prático isso, era muito tranquilo essa questão de como o Espírito Santo trabalhava dentro da igreja. Tanto que a preocupação de Paulo era para que não apagassem, não sublimassem, não contessem o Espírito Santo. O fato, meus irmãos, é que se Corinto tinha em excesso, pois Paulo teve que explicar todas as questões dos dons espirituais, em Tessalônica parecia que essa relação com o Espírito Santo era um pouco mais modesta. Tanto que a preocupação de Paulo é que esses dons não fossem sufocados. E é importante a gente entender essa frase de Paulo não como uma advertência à chama do Espírito Santo que estava se apagando dentro do crente, mas que os dons espirituais poderiam ser suprimidos por um medo do que aquilo poderia produzir na igreja. Eu gostaria que vocês abrissem um pouquinho antes ali em 1 Coríntios 14, 32. 1 Coríntios 14, 32. O trecho da carta aos Coríntios que fala sobre o Espírito Santo é do verso 12 ao verso do capítulo 12 ao capítulo 14. Nós vamos ler o capítulo 14, verso 32. Sempre que nós pegamos uma passagem bíblica difícil de entender, como essa frase solta de Paulo, não apaguem o Espírito Santo, nós precisamos pegar uma passagem mais clara, que tenha mais informações, para que a gente possa entender, certo? Lá em Tessalonicenses diz, não apaguem o Espírito, né? Como é que ele fala sobre as profecias? Pode deixar que eu olho aqui. Oi? Não desprezem, não ignorem as profecias. E aí então a gente vai entender por que Paulo está falando isso aos Tessalonicenses diante a carta dele aos Coríntios. 1 Coríntios 14, 32. Está escrito o seguinte: aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez. Vou ler o 33 também. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Nessa passagem, meus irmãos, Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele respeita a vontade do crente, com relação à manifestação dos dons. Quando nós lemos essa parte em outras versões, está escrito que alguém tem outra versão aí, uma NVI, como está escrito? Porque Deus não é Deus
Exatamente. Estão sujeitos aos profetas. E isso nos dá um entendimento sobre alguns excessos que nós enxergamos por aí, diante a pessoas que parecem que estão descontroladas pelos dons do Espírito Santo. Há pessoas que parecem que estão embriagadas com o poder do Espírito Santo. Quando Paulo fala sobre embriaguez, ele diz o quê? Fiquem longe da embriaguez, não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito. Porque a embriaguez, ela traz falta de controle, falta de clareza. O Espírito, ele traz paz, ele traz o entendimento de ordem e não de caos. Ele traz o entendimento de clareza e não de dificuldade de compreensão e entendimento. O Espírito Santo, ele não age como nos cultos pagãos, aonde as pessoas não têm controle sobre o próprio corpo. Eu nem estou falando sobre vertentes da igreja cristã. Eu estou falando sobre cultos pagãos, lugares aonde as pessoas ficam descontroladas. Oi? Isso, possuídas. O Espírito Santo não possui ninguém. Ninguém fica possesso pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Tem uma história sobre um rapaz que ele participou do nosso estudo bíblico, bem no comecinho, o Gil deve lembrar dele, que ele falou que ele foi visitar um lugar desses, né, um terreiro, e diz que quando ele botou o pé, a entidade deu uma rasteira nele, botou ele no chão e ele sentiu uma pressão no peito, como quem dissesse, aqui sou eu que mando. Não é diferente quando a gente recebe o Espírito Santo? Uma paz, um amor, um carinho, um abraço. Vem cá que eu vou te mostrar a verdade. Olha a diferença. O Espírito Santo não é um espírito de caos e confusão. Ele é um espírito de clareza, de tranquilidade. Amém? Eu assisti um vídeo, estou cheio dos exemplos hoje, né? Eu assisti um vídeo de uma médium falando sobre como a entidade, como ela conversa com a entidade. E ela começa o vídeo falando assim, ela está respondendo uma pergunta e ela começa o vídeo falando assim: livre-arbítrio é coisa de crente. E o nosso entendimento de livre-arbítrio é o que nós podemos, o que nós queremos, o que nós desejamos fazer dentro do limite que Deus estabeleceu para nós. É o que nós conhecemos como livre agência, já que a expressão livre-arbítrio foi mal usada em algumas tradições evangélicas, nós entendemos como livre agência. E o que é essa livre agência? É eu decidir se eu vou pregar com a NVT ou com a NVI, é decidir se o sonho que eu tive com o Felipe, eu vou contar para ele ou não. É decidir se aquela visão que eu tive no meu momento de oração, eu vou compartilhar com a pessoa. É decidir se, quando eu li a palavra, eu entendi que essa palavra poderia confortar o Charles, eu decidi não falar. Isso é livre agência. O que ela está falando nesse vídeo é o seguinte: eu não tenho escolha. A partir do momento que a entidade desce, ela faz o que ela quiser. E o que ela fala no vídeo é o seguinte: se você quiser raspar meu cabelo, raspa. Se você quiser me fazer andar no caco de vidro, anda. Mas cuida dos meus pés, cuida da minha saúde.
me faz, sei lá, ficar bonita com o cabelo cortado. A preocupação dela não é com o que a entidade vai fazer com ela. A preocupação dela é com a própria vida. Se a entidade vai matar ela ou não. Olha que pesado isso. E nós, quando temos o entendimento do que o Espírito Santo faz, parece que dá até muita liberdade para a gente, né? Mas o fato é que o Espírito Santo é um Espírito de amor. Ele nos corrige, ele nos exorta. Mas a correção feita pelo Espírito Santo tem uma medida muito maior de amor do que de correção. Porque a intenção do Espírito Santo é que a gente amadureça, é que nós cresçamos em santidade e não para nos castigar por algo errado que a gente fez. O Espírito Santo nos conduz amorosamente a cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Às vezes a gente pode achar que não é tão boa, perfeita e agradável assim, como passar o final de semana no hospital com o filho. Mas a confiança de que Deus conduziu esse momento através do Espírito Santo para livrar vocês de algo pior e para colocar vocês no centro da vontade dele é o que traz a paz que excede todo entendimento. Por outro lado, meus irmãos, nós temos igrejas que entendem que o Espírito Santo está limitado na sua atuação hoje. Algumas igrejas cristãs, evangélicas, entendem que o Espírito Santo ele está limitado a converter pessoas, ou seja, tocar no coraçãozinho do Felipe para o Felipe olhar para Jesus e conduzir esse crente num caminho de santidade, ou seja, como é que é a palavra? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele está limitado. Não existem dons espirituais para essa igreja. Ok? Os dons aconteceram até a morte de João. Depois que João faleceu, o último apóstolo escreveu o Apocalipse. Depois que ele faleceu, não tem mais dons espirituais. O Espírito Santo está limitado em converter pessoas, ou seja, tocar no coraçãozinho para a pessoa olhar para Jesus e conduzir essa pessoa em santidade, convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. O problema é que quando o Espírito Santo é suprimido, sufocado dentro de um contexto de igreja, ele tende a não gerar santificação. Em certas ocasiões, nem conversões genuínas. Por medo do excesso, a igreja vive ou sobrevive ou morre pela falta do Espírito Santo. E aí vocês vão me dizer assim, Jean, mas o Espírito Santo não é poderoso para fazer mesmo nesses lugares? Ele faz. Mas é a mesma coisa que a gente falar que Jesus não era poderoso o suficiente para executar milagres em Nazaré. O povo era incrédulo. E se nós estamos, ou se igrejas estão suprimindo o Espírito Santo, o entendimento é que o medo de viver o que Deus quer para aquela igreja, com o poder do Espírito Santo, é maior do que simplesmente ser conduzido pelo Espírito Santo. Amorosamente conduzido. No verso 20 de Tessalonicenses, Paulo vai falar para não desprezarem as profecias, não tratem com desprezo, em algumas outras versões. Por que que Paulo tinha essa preocupação? Possivelmente porque a igreja de Tessalônica tinha dificuldades, problemas com relação a isso, como a história que eu contei no começo do culto, de Montano,
que começou a revelar um monte de coisa que não estava na Bíblia. Talvez alguns profetas em Tessalônica começaram a profetizar novas doutrinas, novos entendimentos que não estavam na Bíblia. E aí então, o que os tessalônicos fazem? Suprimem. Pode ser. É um entendimento, é uma leitura diante a exortação de Paulo. E antes de nós continuarmos a entender por que a profecia do Novo Testamento é importante, vamos lembrar da questão das passagens mais claras. As passagens mais claras nos ajudam com passagens mais obscuras, ok? Vocês ainda estão com 1 Coríntios aberto? 1 Coríntios 14, comecinho do 14. Mais um pouquinho eu vou ler para vocês. E é bom que nessa hora, aqueles que estão meio... acordam. Oito e meia, tá de boa, pessoal. Vamos lá. Achamos? 14:3 vai falar o seguinte: mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Você pode ler na NVI para mim? Esqueci o teu nome. Paulo, pode pôr. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Exortação, edificação e consolação. Paulo fala que a profecia serve para edificar, fortalecer, exortar, animar e consolar ou confortar a igreja. Então, meus irmãos, a visão continuista, que é o que nós acreditamos que o Espírito Santo continua sendo usado nas igrejas, ou melhor, o Espírito Santo continua usando a igreja com os seus dons. O entendimento que nós temos de profecia do Novo Testamento é esse, de que uma revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria sobre algo, ela tem que trazer para a igreja essas três características: exortação, edificação e consolação. Se antes um profeta era levantado para apontar o pecado de Israel e de Judá, ou de Israel como um todo, né? Se antes o profeta era levantado para apontar o pecado, para confrontar esse pecado e para fazer com que o povo olhasse para Deus, e isso é entendido como palavra de Deus porque está aqui. Depois que João morreu, apóstolo que escreveu o Apocalipse e o Evangelho e mais 3 cartas, depois que ele morreu, nós entendemos que a profecia, ela tem o intuito de edificar a sua igreja, de confortar a sua igreja, de consolar a sua igreja, de edificar a sua igreja. Por que é importante nós entendermos isso? Porque em alguns contextos nós vemos profecias, né, que falam sobre o futuro. E eu não digo que isso não pode acontecer, pode, desde que edifique, fortaleça, confronte, anime a sua igreja, console a sua igreja. Se é uma profecia sobre o futuro somente para demonstrar o quanto o profeta é bom no que ele faz, já perdeu o sentido, não é uma profecia, não é. É uma adivinhação. É o pessoal que vai lá e começa a adivinhar CPF, não funciona, entende?
Ou, eu vi um pastor esses dias que ele... Eu não posso falar essa palavra porque não era isso. Ele não incorporou o pai da pessoa, mas ele se fez ser o pai da pessoa e começou a falar... Oi? O pai morto da pessoa e começou a falar palavras para essa pessoa que só a pessoa sabia. Ah, eu te bati... Não, a igreja. Ah, eu te batia. Ah, eu te violentei. Ah, eu abusava de você, mas eu quero te pedir perdão nesse momento. Irmão, não existe charlatanismo. O nome disso. Isso não existe. É mero charlatanismo. Isso é Satanás. Então a gente precisa entender que essas revelações que a gente recebe, elas precisam estar sujeitas à palavra de Deus. Nós precisamos colocar isso em oração, para que, se isso realmente é uma mensagem de Deus, Ele nos dê paz nisso, Ele nos dê tranquilidade. Porque imagina se eu chego para a Lene e para o Charles, num momento profético, e digo para eles sobre o futuro filho que eles vão ter. O quanto isso não pode deixar eles angustiados até que isso aconteça. Então, diante a uma palavra de revelação dada, isso precisa trazer edificação, isso precisa trazer paz, tranquilo. Lembra que o Espírito Santo é um espírito de paz, não de caos e confusão. Entende? A pessoa ao ouvir isso, ela precisa entender que Deus está cuidando daquilo. Entende? Assim como a gente estudou, a gente viu no culto passado que Jeroboão recebeu a profecia e não conseguiu sentar e confiar de que ela seria cumprida, nós precisamos olhar para esses momentos de revelação profética com esse mesmo olhar. De que se Deus prometeu e for da vontade dele, isso vai acontecer. Mas eu não posso viver em função disso, porque Deus vai fazer se for da vontade dele. Agora, se eu chego para vocês e digo assim, irmãos, alegrem-se, porque nós estamos no mundo e no mundo nós temos aflições, mas Jesus nos diz para mantermos tranquilos, porque Ele venceu o mundo. Isso não é uma falsa profecia. Por quê? Porque está escrito aqui. Não tem como errar. Toda profecia, ela precisa ter um embasamento bíblico. Ponto. Se não tiver um embasamento bíblico ou se está indo contra a Bíblia, não é profecia, é Satanás. Então, meus irmãos, profecia não é uma carta psicografada. Não é um pastor dizer que é o pai da fulano que morreu. Não é revelar o número do CPF. Não é dizer que você vai ganhar na trimania, até porque você não pode jogar, você é crente. Não é. E aí no verso 21, lá em Tessalonicenses, Paulo diz para que os tessalonicenses julguem essas profecias e tirem dessas profecias o que é bom. A gente vê isso acontecendo no Antigo Testamento? O pessoal tirando o que é bom das profecias? Não. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento, os profetas do Novo Testamento até os apóstolos, né, do Novo Testamento, Ágabo também no Novo Testamento. As profecias eram a palavra de Deus. Se era a palavra de Deus, não tem que tirar o que é bom, porque é tudo bom. Agora, a partir do momento que João apóstolo morre e deixa-nos o Apocalipse, o cânon é fechado, aí a profecia ela passa por esse viés de testificá-la. Ela precisa estar de acordo com as Escrituras e ela precisa ser testada, colocada à prova e retirar dela aquilo que é bom. Ou seja, das profecias de hoje, nem tudo vai ser bom, porque nós somos falhos, pecadores. Não que os apóstolos não eram, mas eles estavam sendo instrumentos diretos de Deus. O que eles estavam falando estava sendo colocado, escrito pelas mãos deles, as palavras do próprio Senhor. Entenderam? Show?
Qualquer dúvida, em algum momento a gente vai aprofundar mais essa questão de dons espirituais. O que eu queria falar para vocês hoje é que, para que nós saiamos daqui entendidos disso, é que nós não devemos fugir do Espírito Santo pelos excessos que a gente vê pelas igrejas por aí. E a gente ir em direção a suprimir o Espírito Santo, porque é mais fácil eu dizer que não pode do que ensinar, deixar com que o Espírito Santo ensine a igreja o quanto, como o Espírito Santo deve trabalhar. Os dois extremos, os dois excessos estão errados. Não é isso que Deus quer para nós. Então, meus irmãos, só para a gente finalizar, existe um livro escrito por Jonathan Edwards, chamado A Genuína Experiência Espiritual. E esse livro, Jonathan Edwards, explora a emocionalidade e a espiritualidade. Então, quem tiver a oportunidade de ler, por favor, leia, porque isso com certeza vai ser de muito proveito para a edificação de cada um como pessoa, né? E Jonathan Edwards, ele escreve esse livro num momento muito propício, porque era o momento que a igreja cristã estava vivendo um grande avivamento em vários lugares, né? E diante a esse avivamento, Jonathan Edwards começou a olhar algumas coisas estranhas acontecendo nas igrejas. E ele resolveu entender e estudar essa questão da emocionalidade. O que é emocional? O que é espiritual? Existe espiritualidade sem emocionalidade? A gente consegue dividir isso, né? E eu queria trazer só alguns pontos aqui do que ele traz para nós. Por exemplo, Edwards argumenta que a verdadeira religião envolve afetos santos, ou seja, emoções transformadas pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, quando existe um mover, eu vou usar essa palavra, quando existe um mover do Espírito Santo, é claro que nós vamos sentir, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Por quê? Porque o Espírito Santo transforma essas emoções em emoções santas, para que não sejam simplesmente para o meu benefício, ai que gostosinho sentir isso aqui, mas para que seja para benefício da igreja. Opa, isso aqui está vindo de Deus. Então, não basta um cristianismo apenas racional ou intelectual. Ao mesmo tempo, emoções superficiais não garantem uma fé autêntica. Lá em Mateus 7,16, o que Jesus vai falar é que nós conhecemos os crentes pelos seus frutos. Então, o verdadeiro sinal da obra do Espírito Santo não está nos sentimentos intensos, não estão naqueles momentos em que a gente sente o arrepio e o gelo e o enfim, mas em uma vida que é transformada pelo Espírito Santo. Exatamente, senão a gente vive de experiência em experiência. Quando vai ser a próxima experiência que eu vou viver com o Espírito Santo? Meu, faz tanto tempo que Deus não me visita. Deus está todo dia contigo. Meus irmãos, sinais não são provas da verdadeira experiência espiritual, ok? Intensas emoções religiosas não é sinal. Dons espirituais ou experiências extraordinárias, né? Nem tudo que acontece é a mesma coisa. Conhecimento bíblico, né? Importante sobre saber sobre Deus. Vamos lá, saber sobre Deus não significa conhecê-lo de fato. É importante o estudo, mas é só intelectualidade se a gente não se relaciona. Mudança temporária de vida, aquele que participa do mover do Espírito Santo, ele sente aquela coisa gostosa,
mas quando o bicho pega, quando o filho fica doente, esmurece, abandona e perde a fé. E aí ele cita alguns sinais verdadeiros da obra do Espírito Santo. Amor a Deus acima de tudo, a humildade genuína, a transformação de caráter, o amor pela palavra de Deus e a perseverança na fé. Se você tem essas características, a emoção é a menor parte da comunhão que você tem com o Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, caminhando para o final, uma igreja saudável, ela precisa entender o equilíbrio, conhecer a verdade, se debruçar no conhecimento, entender e conhecer a Deus pelo que Ele revelou a nós, mas entender que a Bíblia sem o Espírito Santo é só um livro. Parece heresia o que eu falei, mas a Bíblia sem o Espírito Santo é só um livro. Vários leram a Bíblia e não encontraram Jesus. Uma igreja saudável precisa entender o equilíbrio, manifestar os dons espirituais, profetizar, falar em línguas, mas lembrar que o mais importante é o amor. Que Deus é um Deus de ordem e de paz, e não um Deus de caos e confusão. Uma igreja saudável tem um objetivo que está explícito lá em Efésios 4,15, você não precisa abrir. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. O nosso objetivo é crescer em tudo, em amor, em graça, em espiritualidade, em oração, em conhecimento, em revelação, em profecia, em sabedoria, naquele que é o cabeça, o nosso Senhor Jesus Cristo. E só para trazermos uma aplicação aí, para que possamos trabalhar isso em nossa vida, amém? Uma igreja que dá voz ao Espírito Santo, uma igreja que dá voz ao Espírito Santo, não vive em pecado, não cai em escândalos. Assim como o Espírito Santo produz, manifesta seus dons, também produz seu fruto. Lembram do fruto? Não deixando assim que uma igreja se afunde em pecados. Uma igreja que deixa o Espírito Santo agir, não só os dons vão ser vistos, mas como o fruto do Espírito também vai ser manifestado. Nós não devemos buscar somente emoções, nem apenas conhecimento intelectual. A fé verdadeira é uma combinação de amor, obediência e transformação pelo Espírito Santo. Nós devemos julgar a autenticidade da fé pelos frutos e não pelas experiências espirituais. Amém, meus irmãos?